Bom dia, pessoal. Hoje, dia 22 de maio, são 22 de maio, são 9h20. E eu me mantive durante meses até fora da mídia, fora da rede social. Mas ontem, ouvindo as notícias do Jornal Nacional, a repercussão das notícias, eu vi uma coisa incrível. Nós, pessoalmente, estamos desfiliados, sem partido. E continuaremos assim em função dessa situação. Mas, repetindo, ontem nós vimos no Jornal Nacional, pela noite, repercutindo a notícia de que o Dr. Nelson Jobim estaria patrocinando, estaria conectando Lula a Fernando Henrique Cardoso. Eu fiquei, desde ontem, aparvalhado, estou estupefacto com a realidade nacional. Porque ela não se renova, ela chafurda e ela sempre não tem novidades, coisas novas, rostos novos, opções alternativas diferentes, ela se repete. Então, Fernando Henrique Cardoso e Lula, a sequência, são 8 anos de um e mais 8 anos do outro. 16 anos. E dizem que é contra a ditadura. Mais 4 anos, os 4 anos de alguma coisa da Dilma, né? Contra a ditadura. 16, 20 anos indicando uma Constituição de 88, que é moldada em cima da Constituição de 1891, nesse nosso constitucionalismo trôpico, que imitou, como o Rui Barbosa já tinha imitado, continua imitando o regime do que indica, né? Do quero o meu, né? Então a partidocracia vigente continua com as suas tendências esquerdófilas, né? Continua a querer comandar o país, a trazer a anarquia, o endividamento. Vamos analisar o problema do Fernando Henrique Cardoso. Eu escrevi um livro, escrevi um conceito, isso em 1998, né, com plano cruzado, plano real, né, contra exatamente o plano real. Porque Fernando Henrique Cardoso impôs uma situação de... Ele diz que é contra a ditadura, mas essa partidocracia no regime presidencialismo de coalizão é uma ditadura de déspotas esclarecidos, uma pseudo-democracia em que o jogo está todo com as cartas marcadas e preparado, e que as pessoas, o Estado é loteado por esses partidos que na realidade são oligarquias que possuem caciques, coronéis, donos. Não existe democracia interna dentro desses partidos. Não existe democracia interna nenhum, isso é um jogo de cartas marcadas. São entidades privadas com donos e que se apossam, privatizam o Estado público no regime constitucional, utilizando como retórica enganosa a república e a democracia, enxovalhando a pureza desses conceitos. E eles ficaram 18, quase 20 anos se alternando no poder. E qual é a possibilidade que ofereceu Fernando Henrique Cardoso? O Plano Real, onde, com a conexão dos entes multilaterais,
utilizando os entes multilaterais de Bretton Woods, Mercosul, o regionalismo, partindo para o multilateralismo, Banco Mundial, né? o GATT, o Acordo de Livre Comércio, a OMC, né? Banco Mundial, toda essa estrutura, né? Para uma conexão mundialista. E essa conexão mundialista incluía uma reforma grancista, que era a reforma agrária. Nunca em toda a República se viu tanta invasão como no governo Fernando Henrique Cardoso, invasão de campo. Então, a moeda, ao preço do dólar, através de medidas provisórias que foram reeditadas pela democracia, entre aspas, tá? Medidas provisórias reeditadas durante 2 anos. Eu não sei como que a esquerda não se envergonha de defender isso. Que regime democrático é esse que, através de medidas provisórias, durante 2 anos, reiterando coisas que o Supremo negava, adulterou a moeda nacional colocando o Plano Real? E o que o Plano Real fez? Para aquelas pessoas que não têm assimilação, não têm conceito de brasilidade, não têm conceito de patriotismo, para aqueles a quem a pátria é um conceito de onde se lucra, onde se tem o maior lucro, para esse sim foi bom. Né? Porque a pátria, o Brasil, se endividou de 60 bilhões que existia de dívida nacional vinda dos militares, se endividou e partiu para 760 bilhões ao fim da entrega do governo Fernando Henrique Cardoso. A dívida pública, que hoje está em 5 trilhões, ela parte exatamente desse patamar do endividamento de mais de 1.100% no governo Fernando Henrique Cardoso. Com a moeda alta no valor do dólar, que era um absurdo, que nós pertencíamos à placa tectônica do dólar, que domina 78% do comércio internacional, da liquidação de todos os negócios internacionais. Todas as pessoas gostam de comprar, ter um valor 1 por 1, né? Muitas coisas se adquirem, muitas viagens podem ser feitas, mas isso em detrimento do país, o endividamento de 760 bilhões e pior ainda o que houve, o processo de desindustrialização do país. Aqui o Rio Grande do Sul, indústria em latas, compotas, indústrias de sapatos, todas as indústrias que tinham, foi tudo estourou tudo. São Paulo e outros estados todos se desindustrializaram, nós não temos mais indústria. E o processo de acoplamento com a China. Fernando Henrique Cardoso estava lá na CEPAL com Raul Prebisch e outros economistas, que o Celso Furtado, Maria Conceição Tavares e outros, e eles que criaram o quê? O conceito de centro-periferia, que é exatamente o acoplamento, que a China era uma periferia, que através de um tipo plano Marshall, que foi o investimento depois da queda do Muro de Berlim, ou o fracasso da URSS com a perestroika, glasnost e o fracasso total, né? Eles colocaram o capital internacional, se internacionalizou e fizeram um acordo com a China que a ditadura chinesa aceitava e remunerava esse capital, né? Tornando capitalista algumas regiões da China, com a quebra do pacto social, os direitos trabalhistas que eles não pagam e não pagavam, né? O que fazia dumping social contra todas as democracias sociais da União Europeia e da América Latina, né?
que sofreram violentamente com isso, com a flexibilização, o início de flexibilização trabalhista, tá? Dos direitos não só trabalhistas, mas previdenciários. As pessoas não têm nem condições mais de previdência. E o SUS, que aí está nos defendendo contra o Covid, é um resquício ainda da democracia social do Getúlio Vargas com os tenentes da Revolução de 64, que não tirou, não moveu uma vírgula da visão getulista. Visão getulista, trabalhista, não a do Brizola, que é um servo do comunismo, um servo de Fidel Castro, mas de Getúlio Vargas, ortodoxamente, sabe, o tenentismo, que construiu um meio termo entre o capital e o trabalho, um equilíbrio, uma harmonia entre os dois fatores de produção. Esse é o bloco constitucional social do Brasil, desde 1930, com a Constituição de 34, a Constituição de 37, a Constituição de 46, as constituições, pseudo-constituições, né, 67, 69 e a Constituição de 88. É um meio termo, uma meia-estação, como dizia Getúlio Vargas, entre o extremo capitalista predador, né, rentista, e o extremo socialismo. É um meio termo que torna harmônico capital e trabalho, fazendo com que produzam, criem uma parceria para o futuro. Porque nós não podemos colocar, nós estamos entre duas colunas, capital e trabalho, e essas duas colunas devem ser trabalhar para o futuro em conjunto e harmonicamente. Esse é o regime da social-democracia que está na União Europeia. Tá? Fernando Henrique Cardoso destruiu isso, flexibilizando, vendendo empresas, endividando o Estado e nos conectando com a China. E hoje nós estamos voltando ao regime quase português, um regime de capitanias hereditárias, em que e isso é bom para nós, eu estou aqui numa região produtora, região de agronegócio, Alegrete, é muito bom, mas nós não temos indústria, tudo que tem aí é chinês ou importado, né? Todas as coisas que estão, e ainda com o vírus, importamos até o vírus chinês, né? Que está destruindo todos os negócios, todos que se tem na rua, né? Então, Fernando Henrique construiu, foi isso. Lá não aconteceu nenhum problema formal que se declarasse do chamado mensalão, mas isso foi bloqueado, e a gente tem memória disso, né? Foi bloqueado porque tinha um princípio constitucional que gravações não podiam fazer prova, né? Mas tinha sido colocado e tinha sido acusado o princípio de mensalão semelhante ao do Lula, onde, da pior forma, se perverte a República, a vontade do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e Senado, se comprando através de mesadas a vontade, adulterando a vontade do povo soberano, né? Para essas pessoas que não representam o povo, mas representam os seus interesses a si próprios, né? E o que substitui Fernando Henrique Cardoso? Como eles não puderam fazer essa reengenharia gramsciana de aliança, de autofagia entre as classes sociais, em que ofereciam a grandes proprietários, latifundiários eram oferecidos ao proletariado para se dividir as propriedades, picá-las todas e transformar os neoproprietários em invasores, em proprietários, e assim conectá-los com a indústria just-in-time, ou a indústria organizada das grandes multinacionais, como Perdigão, Sadia, né? O sistema integrado de produção, não o sistema taylorista ou fordista em série, que é o da plantation, da grande fazenda, que é mecanizado e sem muitos operários, mas aquele sistema, que é o sistema que está vigindo hoje, que está produzindo violentamente, que é o que mantém a âncora cambial do Brasil, é o que mantém a sustentabilidade nacional, vem do agronegócio, das grandes propriedades, que venceram
Fernando Henrique Cardoso, venceram a invasão do campo. Tá? Então eles pretenderam fazer isso, mas quando se rompeu, né, a conexão do dólar ou da moeda dólar com o exterior, né, aí se desconectaram os mercados, se desconectaram tudo, e aquelas multinacionais que vinham colocar o sistema integrado de produção, em que entra uma multinacional, se conecta esse montão de sem terra, que agora tem terra, sem carteira do trabalho, vão trabalhar alugado, produzindo frango, porcos, tabaco, o problema do eucalipto, né? Então é isso, a tentativa que eles fizeram foi essa, e fracassou. E aí veio Lula, e aí Lula não invadiu a terra, poucas invasões, mas a invasão na cidade começou. E pior, a conexão com os regimes comunistas, regime de Cuba, Rússia e China, né? A conexão total e a conexão de todos os regimes aqui na América Latina, Bolívia, Argentina, os Kirchner, né? Aqui esse sujeito aqui no Uruguai, né? Então, toda a conexão, todo o mesmo tipo de coisa. A Bolívia ali, o índio pega, bota o pé em cima da Petrobras e desapropria a Petrobras, não paga nada. Um paizinho de pequeno, né, sem recursos nenhum, como é que faz isso? O Exército Nacional fica com a boca calada, fica todo mundo calado, sabe? Olha, pisam no poncho dos homens aí, né? E depois, o que mais? Além dessas conexões socialistas, fora de São Paulo, né, que eu coloquei no processo de impeachment, descrevi todo esse processo de destruição da República, né, ocupação de indicação de cargos, da Petrobras, de tudo isso, né, essas conexões internacionais, né, também é um mensalão, que está provado que existiu, né? Uma desestabilização geral dos princípios republicanos. Isso é democracia. Como os intelectuais, os esquerdistas, aqueles comunistas intelectuais vão defender uma coisa dessas? Uma sujirama, um lodo, sabe? É um lodo. E agora, através da conexão do Nelson Jobim, que o doutor Nelson Jobim, de uma família ilustre, né? Eu até tenho um tipo de uma inveja branca, né? Porque eu não fui tão aquinhoado de ser neto do governador do estado, de ter toda uma riqueza familiar, né? Eles eram dono do edifício Santa Maria, ali o Walter Jobim, né? E toda a família, toda, né, aquinhoada, mas faz coisas assim, né? Primeiro foi acusado pelos paulistas de traficar na Constituinte, né? E isso é público, ele mesmo declarou publicamente que introduziu o conceito, sabe, que não tinham sido aprovados dentro da Constituição, né? Depois eu mesmo, alguns anos depois, quando ele era presidente do Supremo Tribunal Federal, tive que entrar com ação de impeachment contra ele, porque ele na presidência do Supremo Tribunal Federal fazia política, dizia que foi a São Paulo, tá tudo historiado, tá tudo documentado nos jornais esses que fazem oposição ao governo de hoje, né? Tá tudo documentado. O que ele fazia? Ele estava fazendo campanha política na presidência do Supremo Tribunal Federal, misturando, né, uma coisa com a outra, um poder com o outro, uma coisa antirrepublicana, né? Então nós estamos navegando sempre entre o roto e o amassado. Mas essa situação, essa união, para enfrentar essa que tem agora aqui, né? Que eu não sou, eu votei nesse Bolsonaro, e votei, fiz uma campanha medonha a favor dele, né? Mas não fui chamado para nada. Os deputados federais dele lá, que iam lá em casa, deputado tal, não me chamaram para nada, né? Mágoa que eu tenho.
Tem alguma mágoa? Não, eu estou já no piloto automático. Estou com 71 anos, já estou, daqui a pouco saio da vida, né? Não tenho mágoa nenhuma. O problema é o seguinte, é que pisa muito em cima da bola também, né? A retórica deixa a desejar, né? E também, ó, no começo lá com o filho querendo ser embaixador, né? Isso é uma coisa antirrepublicana, né? Coisa assim. Agora pararam os filhos de incomodar, não estão incomodando, se retirou, né? Tá se ajeitando. E com esse problema das vacinas, eu também descreio da tal de cloroquina, né? Da ivermectina, eu descreio disso tudo. Mas a política de vacinas está sendo feita corretamente. Eu tenho assistido os jornais internacionais, não aqui pela Globo, ou pela Bandeirantes, ou qualquer uma dessas emissoras, eu tenho assistido internacionalmente, né, na União Europeia e nos Estados Unidos, da Índia, tudo, né, que se tem acesso à internet, né, e todos os países têm protestos violentos por falta de vacina. A organização da vacina, como organizá-la, a paralisação, né, o blackout, né, parar a não movimentação, o isolamento populacional, como se fazer isso, em todas as partes do mundo a discussão. E nós, com mesmo essa discussão fremente que nós temos aqui, o governo tem conseguido, sabe? Eu me vacinei aqui em Alegrete, né? Tomei 2 vacinas, a minha mulher agora tomou uma, já vai tomar outra, já está entrando numa idade aí de 60 anos, já estão tomando as pessoas que têm comorbidades, as fábricas nacionais, tudo nacionalizado, fabricando e produzindo, né? Há uma organização e dentro, comparando internacionalmente com os demais países, para a população de 220 milhões que nós não temos 1 bilhão e 400 milhões, como a China, ou 1 bilhão e 100 milhões, como a Índia, né? Que está num problema sério, e a China também, né? Que não se divulga por causa da ditadura, e o outro se divulga e está muito sério, né? Mas essa doença é uma doença terrível, tem cepas, mutações, né? E não é por isso, pela condição, colocaram um general lá para responder, né? Um general responsável, né? O Exército Nacional é educado, sabe, de forma patriótica. As Forças Armadas Nacionais são educadas de forma patriótica. Se possivelmente há algum equívoco, algum erro, não é por dolo, né? É por algum tipo de culpa que os outros demais países também estão errando pelo desconhecimento da própria doença, pela organização de logística que envolve, que é muito grande, né? É muito grande, é uma coisa imensa. Milhões de pessoas, a responsabilidade disso tudo, né? E fica aquela coisa, os laboratórios são capitalistas e querem ganhar dinheiro, né? Querem lucrar, né, com a doença, né? Aqui nessa cidade mesmo, o cara olha, tem farmácia para tudo, cada esquina tem uma farmácia. Eu disse, mas esse pessoal do Alegrete está meio doente, porque tem uma farmácia em cada esquina, né? Isso é os negócios, o lucro, né? O capitalismo, ele quer lucrar até com a doença das pessoas, né? Com o mal das pessoas. E essas vacinas, os laboratórios que fornecem, isso não é coisa de 1 milhão, 2 milhões, são bilhões, né, de dólares que são envolvidos. E isso envolve pressões sobre os governos, não? E aquelas pessoas que pressionam e querem dar uma mordidinha também, abocanhar o financiamento da sua campanha por baixo do poncho, né? Que essas companhias conseguem o jeito de lubrificar, né? E abrir portas, né? Então, há dificuldades. Agora, eu não me contive, sabe? Faz meses que não falo nada sobre nada, não me manifesto em nada. Mas Fernando Henrique, com Lula e Nelson Jobim,
para sanear ou substituir isso que está aqui, com todos os problemas que apresenta Bolsonaro, sabe, alguns problemas que eu já me manifestei, que são poucos, porque não há problema de desonestidade, de roubo, sabe, de bilhões, de compra da vontade do Congresso Nacional, que é a pior coisa que perturba a República, e é uma tendência de reverter, de remodelar, sabe, o problema desse problema da corrupção, né? Porque isso é o que a gente deve. Se o país eliminar a corrupção, que eu acho que não consegue no máximo, mas um mínimo plausível, sabe, nós conseguiríamos progredir de forma melhor em tudo, né? Então eu não vejo como se alterar essa situação, se eles pretendem apresentar uma chapa de coalizão da democracia. Que democracia! É a podridão, sabe? Eles representam a latrina, a coligação da latrina. Pelo amor de Deus, sabe? É um país que entregaram o primeiro, cria o plano real e endivida o país no mais alto grau. E entrega o país à China. Não conseguiu fazer o negócio aí tal da reforma agrária, mas terminou com a indústria. Pior é que os industriais financiaram o cara, a pseudo-liberalismo, né, que se transformou num fabianismo socialista e que ficou contra eles, porque os pequenos empresários viraram todo serviço, eles vendem coisas multinacionais, eles não fabricam mais, não vendem coisas nacionais, vendem só coisas multinacionais, são empregados. E agora com essa mudança o chinês vai tomar conta com 5G, 6G, né? Transformar tudo em e-comércio. Os shoppings está tudo quebrado, tudo fechado, o comércio na rua todo difícil, né? E a peste, essa pandemia continua com as mutações e as pessoas que têm algumas letalidades, né, algumas comorbidades, elas vão ter. Eu e a minha amada, que eu agora, como poeta e como pessoa já no fim da minha vida, estou vivenciando um grande amor com 71 anos, nós dois, eu e Desirê, temos viajado, sabe, para todos os lugares, vamos a restaurantes e viajamos e paramos em hotéis, né? Nós não ficamos paralisados, amedrontados, né? Nós fizemos tudo isso, mas com máscaras, tapando o nariz e a boca e lavando sempre as mãos, passando álcool. Não é 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes, é uma coisa neurótica, é toque, né? É transtorno obsessivo compulsivo, né? Que a gente tem, né? De lavar as mãos sempre. Mas nós não nos quedamos separados dos demais. Não vamos a aglomerações onde as pessoas transpiram na praia, jogos onde transpiram, e a água, o líquido, né, que nós somos quase 99%, 98% de água, líquido, esse líquido, ou pelos perdigotos que saltam da boca, ou pela transpiração, eles ocupam o ar, né, e a gente respira, ou eles colam nos olhos. Uma coisa que eu uso, eu e Desirê usamos óculos, e isso impede muito, sabe, acho eu, porque todas as pessoas que me conhecem, alguns da minha família, filhos ou médicos, né, que conhecem, olha, vocês estão fazendo roleta russa. Há meses que nós fazemos, nós temos aí 9 meses que nos conhecemos, nos amamos, estamos circulando para provar até que esse vírus, as pessoas estão estudando quais as formas de contágio, né, ele tem alguns limites, né? E os limites passam pela asepsia. Eu tomo água mineral só de garrafão, eu não tomo água mineral da torneira, não tomo água da torneira. Agora vai dar água mineral para toda a população pobre do país, é difícil, né? As verduras, eu às vezes como as verduras sem ter colocado vinagre, e não me contaminei em nada, porque eu tinha medo. Olha, eu não boto vinagre, que é ácido acético, né, que ele desinfeta tudo, né?
e vou me contaminar. Mas não me contaminei, porque o suco gástrico, também a saliva, né, eles são ácidos e tem uma série de glândulas bucais que eliminam, né, a ingestão pela boca. Né, que a pessoa que tem acidez bastante, né, suficiente, que é uma pessoa normal, né, que deve ter pessoas que não devem ter acidez suficiente no suco gástrico e tal, e se possivelmente se contagiam pelas mucosas ou da boca ou no estômago até, né, e por isso a ivermectina, né, que as pessoas tentam dar para eliminar isso no começo. Sob esse ponto de vista, ela teria alguma eficácia, né? Então é isso, o que eu queria me manifestar é isso, trocar o roto pelo amassado, o pior, pelo menos pior, né? Que como está aqui, o sujeito está conseguindo, né, levar mesmo, nós não temos invasões, nós não temos essa visão comunista, né, que o comunismo é a pior praga, né, a doutrina marxista-leninista, né, não funcionou em nenhum país, não funcionou na Rússia, não funcionou na URSS, não funcionou na China, porque a China está com um misto capitalista, comunista, é um gramscismo reconstruído que ultrapassa Antonino Gramsci, né, os quadernos de Antonino Gramsci previam até a união de classes sociais, autofagia, capital socialista, né? Previa isso, mas não uma união como na China é. Ninguém analisou, nem os capitalistas, nem os liberais, nem os socialistas analisam o regime comunista para fazer uma autocrítica sobre as suas doutrinas socialistas, comunistas ou capitalistas ou liberais, né? Eles não analisaram isso. O regime que faz, eu não vou querer adotar esse regime, né? Mesmo que faça crescer 7%, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17% ao ano, né? Como faz, porque todo o capital internacional foi para a China, né? Volkswagen, Ford, tudo, né? Eu conheço pessoas de multinacionais, CEOs, são daqui do Brasil e que trabalham em multinacionais que implantaram, né? Tem um ex-cunhado que foi lá implantar uma multinacional lá, né? Uma grande multinacional, das maiores, né? Então é isso, é a mensagem que eu queria dar. E aí eu sou Bolsonaro, né? Entre oferecer Lula e Fernando Henrique através do armistício, do planejamento feito, arquitetado por Nelson Jobim, eu prefiro continuar Bolsonaro e apoiando Bolsonaro, né? Com críticas, criticando como eu critico. Eu não sou Maria vai com as outras e não sou vendido nem alienado, não sou claque, sabe? Quando pisa em cima da bola, eu falo, né? E o pior é ter aliado, que nem tinha o homem do topete, né? E de repente ele vai no carnaval e quando vê, pinta até uma coisa horrorosa, deu um escândalo nacional no carnaval, estava uma fulana lá, né? O pobre do... Então a gente está aqui para criticar e apoiar no que está de bom, né? Nós não temos invasões e isso, coisa de armamento, eu sou a favor que se arme as pessoas, porque invadir domicílio, sabe, com a família dentro, ou invadir campo, isso é crime, está no Código Penal, né? Nos Estados Unidos da América, se invade campo, invade próprio, a pessoa está autorizada, no trespassing, não pode ultrapassar, passou dali, os cachorros podem comer, liquidar a promissória do sujeito e a pessoa também pode atirar para se defender a sua família, né? Sua pessoa, sua vida, né? É uma questão de sobrevivência, né? Então eu apoio. Agora, se também a coisa enveredar para retirar, em nome da democracia, construir a democracia, se extrair a democracia das pessoas, também sou você contra, né?
Mas agora, numa possibilidade de ter que enfrentar Lula e Fernando Henrique, pelo amor de Deus, isso aí já está provado que esses dois aí, e mais o senhor Nelson Jobim, com todo o respeito que tem como professor de Direito Constitucional, pregar uma coisa de Direito Constitucional e fazer outra na Constituinte, e como presidente do Supremo Tribunal Federal, mostra que tem incoerência, né, no tratamento das coisas. Então é isso que eu queria conversar, sabe? Pena que não tem alguém para me fazer perguntas ou me contraditar, porque melhor seria assim, né, para explanar melhor, sabe? Esse pronunciamento que eu tenho aqui lá do Alegrete, estou aqui no Alegrete, edifício Itapevi, né? Estou aqui no Alegrete, fico por aqui um tempo, depois volto lá para Porto Alegre, para Gramado, e depois vamos para Itapema, onde eu tenho cruzado aqui nessa pandemia, né? Tenho andado por esses rumos aí. Muito obrigado, um grande abraço às pessoas, ex-alunos que me prestigiam, aquelas pessoas que eu consegui amizade, granjei amizade, que tem respeito pela minha opinião, sabe? Um grande abraço. É isso aí. Bom dia para todo mundo. Obrigado.